Como mudar a sua vida? Como mudar a sua vida? Você sabe? Você quer mudar? Você precisa mudar? Para isso você precisa responder algumas perguntas. E é importante você entender que existe um caminho a ser percorrido para que essa mudança aconteça. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, nesse momento, aqui, agora. Então você que já está aqui, fica aqui comigo. Vamos juntos até o fim, tá bom? Boa noite, muito boa noite para todos vocês que estão chegando aqui, a Lívia, a Roseli, Patrícia, a Carola, Lisiane, Gra Gutierrez, Cristina, Lohane, que bom ter vocês aqui, que maravilhoso, muito boa noite a todos vocês, uma nova mulher, Regina, Silva Cíntia, Ei, Cassiane, boa noite, Gemilce, que ótimo ter vocês aqui, minha gente. Me digam de onde vocês estão me vendo, de onde estamos aqui conectados. Eu tô aqui no interior de São Paulo e vocês, de onde nesse mundão afora? Bom, gente, enquanto vocês vão escrevendo aí, quero lembrar vocês, nossa live está começando agora. O tema é como mudar a sua vida e eu vou dar um panorama geral aqui sobre como nós podemos começar, iniciar uma mudança, uma transformação real em nossas vidas. E vou responder algumas perguntas também, então se você quiser responder, se você quiser fazer algumas perguntas, coloque aqui na caixinha de perguntas. Já tem algumas perguntas que foram feitas lá sobre prosperidade nos stories, eu vou responder algumas delas também. Então, se você quiser fazer perguntas novas, coloque aqui, por favor. Eu quero já te convidar, a partir de agora, a você compartilhar também esse momento com outras pessoas que você acha que vão gostar de ouvir essa live, que vão gostar de entender e aprender sobre como mudar, como transformar as nossas vidas, tá bom? Tô vendo aqui o pessoal, então aperta aqui no aviãozinho, ó, escolhe aí 4, 5 pessoas e encaminha para elas, que quanto mais pessoas estiverem aqui, mais conectados estaremos e melhor será esse momento nosso. E a gente acaba também ajudando outra pessoa indiretamente a ter alguns insights, ter alguns momentos de reflexão na própria vida, podendo trazer também alguns benefícios para ela, né? Ó, tô vendo aqui tem gente dos Estados Unidos ouvindo, Breu Branco, no Pará, é isso? Nossa, Breu Branco, não conheço. Barbacena, Minas Gerais, Ituiutaba, Minas Gerais também, Estados Unidos de novo, Fraiburgo, é isso mesmo? Santa Catarina, Campinas, São Paulo capital, Florianópolis, São José do Rio Preto, Espírito Santo, Bahia, Porto Alegre, Rio Verde, Goiás, São Paulo, Portugal, Curitiba, Paraná. Ai, coisa linda! Sou de Itu, interior de São Paulo. Eu também, Will. Somos nozes. Eu não sou daqui, mas estou por aqui. Legal, legal, gente. Muito bom. Brasília, Rasaúra Vilela, Brasília. Maravilhoso, maravilhoso. Umuarama, Paraná, Rio de Janeiro. Lindo. Fortaleza, Ceará, Volta Redonda. Olha, vivia de Volta Redonda. Belo Jardim, Açores, Novo Horizonte. Maravilhoso. Gratidão a todos vocês que estão aqui. Ó, já apertaram aqui no aviãozinho? Vamos lá, vamos compartilhar esse momento aqui, tá? Tubarão, Santa Catarina. Vamos juntos. Bom, primeiro é importante a gente entender por que a nossa vida acaba se tornando algo tão distante daquilo que a gente imagina para nós, e tão distante dos nossos sonhos, daquilo que a gente quer realizar. Acaba que o relacionamento fica desequilibrado, fica um relacionamento um pouco pesado, já não mais gostoso, não mais um relacionamento onde existe uma troca, onde existe uma conciliação, existe uma ajuda entre o casal. Parece que às vezes acaba virando, né, uma guerra, um conflito. Da mesma forma, a gente às vezes vai configurando a nossa vida de forma que o trabalho nos consome, toma praticamente todo o nosso tempo e a gente fica naquela rodinha de rato, né? Praticamente trabalhando para ganhar dinheiro, para pagar conta, trabalhando para ganhar dinheiro, para pagar conta, para pagar mais conta, para ganhar dinheiro e assim vai, né? E a gente acaba perdendo diante disso o prazer em viver, o prazer em poder apreciar a vida, apreciar os momentos da vida, apreciar uma boa companhia, uma boa conversa,
um momento de reflexão, um momento de curtir realmente quando você vai assistir alguma coisa na televisão, por exemplo, seja uma novela, seja uma série, seja um filme, um documentário, de ler um livro, né, de estudarmos, enfim, de evoluirmos na vida. Às vezes a vida vai tomando um rumo e a gente vai condicionando os nossos dias de uma forma que a gente perde essas oportunidades, que é o que fazem a nossa vida, de fato, valer a pena, né? Que quando a gente considera que a nossa vida realmente está sendo vivida, quando a gente tem esse tempo para fazer essas coisas todas, né? Também relacionamentos familiares, às vezes de pai para mãe, irmãos, família, amigos também. Às vezes a gente, né, entra numa dinâmica de família, dinâmica de vida, que acaba conturbando também esses relacionamentos, né? E aí começa a criar intriga com pai, com mãe, começa a criar desconexão entre filhos, né? Às vezes entre irmãos, entre pais e filhos. E a gente, como já não tem tempo nem para olhar para o nosso dia, para aproveitar um momento ou outro, a gente não tem tempo para olhar para isso também. E aí acabamos agindo no nosso impulso, acabamos agindo na nossa imaturidade, acabamos agindo de uma forma que não é produtiva e acabamos piorando ainda mais os relacionamentos, piorando ainda mais a nossa situação, a nossa circunstância. E a área financeira, né? Que geralmente é uma área muito delicada, muito difícil, onde a maioria da população passa às vezes por necessidades e é um lugar onde as pessoas têm muitas crenças enraizadas de que não é possível prosperar, de que é difícil alcançar um lugar financeiro de independência, um lugar onde você possa, de fato, fazer as coisas do jeito que você quer e não do jeito que você pode e poder aproveitar, desfrutar, inclusive de uma tranquilidade mental e também espiritual, também sentimental em relação ao dinheiro, no sentido de que você está confortável, de que ele não vai faltar, de que está tudo aí, né? Tudo que você precisa está sendo suprido. Por que a gente vai criando tudo isso? Por que a gente vai configurando a nossa vida dessa forma tão desequilibrada e tão distante daquilo que a gente imagina para nós mesmos? Porque nós temos gravados em nós algumas memórias de experiências que nós vivemos ao longo da vida e que elas vão ditando para a gente o sentimento com o qual a gente atua na vida. Não só as experiências que nós vivemos ao longo da vida, na nossa infância, na nossa adolescência, depois já na vida adulta e depois, enfim, ao longo dos dias, mas também e principalmente naquela nossa primeira fase, que é do 0 aos 7 anos, né? Muito do que a gente viveu naquela fase reverbera ainda hoje para a gente e nos dá muito o tom de como nós olhamos para a vida, de como nós enxergamos os movimentos familiares, os movimentos internos e também o nosso comportamento no mundo. Isso dita muito sobre o nosso comportamento no mundo. E dentro disso tem um ponto crucial, que é como você se relaciona com você mesmo, com você mesma. O que é que você pensa sobre você? O que é que você sente sobre você? O que é que você carrega com você quando você está atuando no mundo? E como você enxerga a sua atuação no mundo? Tudo isso parte de onde? Parte de dentro de nós, que é onde essas experiências, essas referências, esses modelos estão gravados na gente. E como que a gente foi gravando isso? Como que a gente foi estabelecendo esses valores, essas crenças, esses modelos mentais, esses modelos sentimentais? Às vezes assistindo a vida de alguém próximo da gente. Então, a gente vai modelando a partir de como aconteceu uma vida que a gente assistiu, nossos pais, por exemplo, alguns tios, de repente alguns avós, as pessoas mais próximas da gente. Quando a gente assiste aquela vida, a gente vai convivendo com aquela pessoa,
A gente vai absorvendo também algumas informações da maneira que aquela pessoa vive. E se a gente não tem consciência em separar o que é realmente a vida, de como é que a vida realmente funciona e de como aquela pessoa age na vida, a gente acaba entendendo que aquela forma que aquela pessoa está agindo é uma forma correta, é uma forma eficaz e que a gente deve, inclusive, muitas vezes seguir aquele modelo. Da mesma forma, muitas coisas que são colocadas para a gente, obrigado, muitas coisas que são colocadas para a gente na nossa infância como valores, como atitudes certas a ter, como às vezes alguns momentos de poda, né? Momento de tipo, olha, você não pode fazer isso, não, isso não se faz, não, filho, eu tô te mandando fazer isso e é assim, ponto final, né? Então, muitos desses momentos de poda que nós tivemos também na nossa infância acabam sendo incutidos dentro de nós, no nosso sistema, como sendo a maneira certa de agir. E muito do que nós ouvimos influencia também em como nós atuamos no mundo hoje. Então, se você ouviu, por exemplo, você é muito lerdo, você é muito devagar, você não sabe fazer as coisas, você é muito relaxado, você é muito medroso, enfim, várias frases que a gente vai ouvindo aí ao longo da nossa criação vão sendo incutidas também no nosso sistema e a gente vai acreditando que nós realmente somos essa pessoa indisciplinada, essa pessoa incapaz, essa pessoa medrosa, essa pessoa que não tem força, não tem poder para atuar na própria vida, não tem capacidade de conduzir a própria vida. E quando a gente cresce, por mais que nós façamos alguns trabalhos mentais de tipo, não, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, como isso ficou registrado num lugar muito íntimo, muito interno, que é geralmente nessa região aqui, né, no nosso coração, como isso fica registrado nas nossas células, este sentimento, o sentimento que esta memória causa, por mais que ela não esteja aqui vidente, né, que a gente não enxergue essa memória, a gente já tem até esquecido talvez desse momento, dessa frase, isso ficou gravado na gente. E este sentimento que provoca, aliás, é esse sentimento que é provocado por essas memórias, por esses registros, acabam influenciando na maneira com que nós vamos atuar na nossa vida, com que nós vamos agir com as pessoas, no nosso trabalho, com a gente mesmo. E a partir disso, a gente vai configurando a nossa vida de uma forma diferente. A gente vai tendo os resultados diante daquela ação que a gente tomou ou daquela falta de ação que nós estamos, que vem deste lugar interno. Por isso que muitas vezes não são as memórias limitantes necessariamente, são as crenças limitantes, né? Que tem a ver com as memórias. É que crença a gente cria, a partir das memórias, a gente cria uma crença, que é quase que uma afirmação em relação a nós mesmos. Então, por exemplo, se você foi muito reprimido, se você foi muito colocado para baixo, se os seus talentos, as suas ideias, as coisas que você colocava não eram validadas e você acabou sendo muito tolhido ao longo da vida, da sua infância, da sua juventude, você acaba colocando uma crença de que você é insignificante, de que você não é capaz de fazer as coisas, de que você não tem voz no mundo. E a partir deste sentimento interno, você começa a agir na sua vida a partir disso. Então, colocando um exemplo aqui, no seu relacionamento, por exemplo, como você se acha incapaz, como você se acha pequeno, como você se acha sem valor, você pode ser uma pessoa muito ciumenta no seu relacionamento, por exemplo. Ou pode ser uma pessoa que cobra muito do outro, porque você quer a sua validação o tempo inteiro. A validação de que você está sendo bom o suficiente naquela relação, a validação de que você está fazendo o outro feliz, a validação de que você importa para o outro. Então fica querendo que o outro te ligue a todo momento, fica querendo que o outro te mande mensagem, pergunte de você, queira estar junto o tempo todo.
Então a gente acaba colocando as nossas mazelas, as nossas dores no relacionamento. E a partir disso, o que você vai construir? Vai construir um relacionamento desequilibrado, um relacionamento onde tem muita cobrança, um relacionamento onde você é muito ciumento ou muito ciumenta, e isso pode virar contra você, porque a outra pessoa pode começar a agir da mesma forma também, com esse ciúme desenfreado também em relação a você, entende? Então, a partir, e esse é só um exemplo, porque a gente começa a agir dessa forma em diversos setores da vida. A gente age dessa forma no nosso trabalho, age no nosso relacionamento familiar em casa, age no nosso relacionamento amoroso, age com os amigos da escola, da faculdade, do emprego, amigos da vida, age com a gente mesmo. Aí a gente fica cobrando muito as nossas atitudes, ficamos cobrando muito o nosso desempenho. E por mais que a gente se cobre muito, a gente ainda assim não gosta do resultado. Por quê? Porque a crença é de que lá dentro você não se doou do jeito que deveria, você não tem capacidade para fazer aquilo e você acaba se criticando cada vez mais. Mas isso tudo é só uma crença, uma criação do que está dentro de você, desse sentimento que está dentro de você. Não quer dizer que isso seja a realidade, que isso seja a verdade. E me digam aí se está fazendo sentido para vocês, o que vocês estão achando do que eu estou trazendo para vocês. E eu quero pedir mais uma vez para que, se você tiver alguma pergunta para fazer, coloque aqui, ó, já vi que tem 2 perguntas ali, já vou acessar lá para responder. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, coloque ali, que eu quero responder algumas perguntas também. E se você está gostando, está fazendo sentido para você, você acha que pode ajudar não só a você, mas outras pessoas também, aperta aqui no aviãozinho que tem aqui embaixo do lado direito e compartilha aí com 4, 5 pessoas. Se cada pessoa aí, nós estamos com 85 pessoas, se cada pessoa trouxer pelo menos uma pessoa, já vamos aqui para quase 200 pessoas. E vai ser lindo se a gente chegar nesse número, porque quanto mais pessoas estiverem evoluindo, crescendo, expandindo a sua consciência, melhor será para o nosso planeta e para a nossa própria convivência também. Então, escolhe aí 4, 5 pessoas e compartilha com ela, tá bom? Seu comentário também vale muito aqui, eu estou de olho aqui nos comentários, tá? E os coraçõezinhos também ajudam que o Instagram entende que essa live está sendo relevante e acaba entregando para mais pessoas, tá bom? Então, faça a sua pergunta aí, daqui a pouco eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Então, eu vou exatamente para esse tema, Lisandra. Como mudar as crenças limitantes, né? Essas crenças, elas estão impregnadas, elas estão enraizadas num lugar... Isso, é para onde eu vou, tá, Maria Ventura? Exatamente para aí. Então, como essas crenças estão muito enraizadas no nosso sentir, é aqui dentro, né? Porque, pensa comigo, o nosso pensamento, às vezes a gente até consegue mudar. A gente está pensando numa coisa ruim, a gente fala, não, quero parar de pensar nisso, quero pensar em outra coisa aqui, né? E aí você vai lá e lembra de uma flor, lembra de um momento bacana que você viveu, olha para um filho e você consegue mudar um pouco daquele pensamento e sentir e trazer, né, outras imagens, outras palavras para sua cabeça. Da mesma forma, vou até fazer um teste com você aqui. Se você fechar os olhos agora, quem puder ir, fecha os olhos agora e imagina que você está num lugar plano e ele é todo branco, todo branco. No chão, ao redor, fica de olhos fechados. No chão, ao redor. E aí, de repente, começa a bater um vento que vem pelas suas costas. E esse vento é um vento frio, é um vento gelado. É um vento que vem e começa a arrepiar os pelos do seu braço. É um vento que vem e passa pela sua nuca, levantando um pouco do seu cabelo, e vai gelando a sua nuca, e vai gelando o seu ombro, e vai gelando os seus braços. E quando você vê, a sua mão, a ponta dos seus dedos estão geladas, e você sente muito frio. Você começa a sentir muito frio. Um frio que chega a tremer o seu corpo.
Isso. E aí, de repente, um sol se abre na sua frente. E esse sol, essa luz amarela do sol, começa a abrir e ela começa a te esquentar. E vem uma luz do sol forte na sua pele e começa a esquentar os seus cabelos, e começa a esquentar o seu rosto, e começa a esquentar o seu corpo, os seus ombros, começa a esquentar os seus braços, e vai esquentando a sua mão, e vai esquentando a sua barriga, a sua coxa, o seu pé, e o seu corpo inteiro fica muito, muito quente. Você começa a passar muito calor. Cada vez mais quente. Deve estar uns 35, 40, 45 graus. Está muito quente. Isso. Agora, respira profundamente. Inspira, expira. Pronto. Pode mexer as suas mãos, pode mexer os seus pés e abre os olhos. Abre os olhos. Quem aí conseguiu sentir o frio e quem aí conseguiu sentir o calor? Coloque aqui eu, para eu saber quem é que conseguiu sentir o frio e quem é que conseguiu sentir o calor. Enquanto vocês vão colocando, a nossa mente, ela é facilmente induzível. Ela é facilmente manipulada. Olha lá, a Cássia está respondendo que sim. A Suzana, a Letícia, legal. A Kelly, a Fabi. Então, a nossa mente, ela é de muito fácil indução. Então, olha lá, a Célia, eu calor, eu frio, legal. Foi um exercício muito rápido, tá, gente? Muito rápido mesmo. Mas já dá pra gente entender o quanto a nossa mente ela é muito fácil de ser enganada. Né? Qualquer informação que vai chegando para ela e a gente começa a acreditar naquilo, logo a gente já traz aquela sensação, aquele sentimento para todo o nosso corpo. E faz com que aquilo seja verdade para a gente. Não é à toa que às vezes a gente acorda com um pesadelo no meio da noite, com o coração batendo a mil, às vezes suando mesmo, né? E com o sentimento de, meu Deus, o que aconteceu? Tiraram o chão de mim. Então, quando a gente vai tratar uma crença apenas na mente, é um lugar muito mais difícil da gente realmente acessar aonde as crenças estão enraizadas, que é no nosso sentir. Já o sentir, ele é muito mais difícil de ser enganado, é muito mais difícil de ser manipulado, porque a gente sente e a gente tem certeza daquilo que a gente está sentindo. Às vezes a gente não sabe o que exatamente, mas a gente sabe se é bom, a gente sabe se é positivo, a gente sabe mais ou menos o que é aquele sentimento e não tem como enganar. É difícil a gente mudar aquele sentimento, porque ele é muito mais presente. E existem sentimentos que as palavras não alcançam, porque a palavra ela é criada na mente, no campo da mente. Então, às vezes, a gente fica em processos terapêuticos, processos de terapias alternativas, ou às vezes até espirituais, onde a gente fica falando muito sobre o processo e fica ouvindo muitas informações sem acessar aonde está exatamente aquela crença, aquela emoção que é no nosso sentir. Então, para que a gente possa acessar esse lugar e fazer uma cura real, uma transformação real dessas crenças limitantes, é importante que a gente faça um processo que nos leve a sentir aquilo que está nos incomodando e que o nosso próprio sistema traga para a gente qual é a memória que está incomodando, qual foi aquela situação que ficou marcada em você, qual é o sentimento exato que está aí atuando em você e que te faz atuar na vida dessa forma. Entende? E como que é possível fazer um processo desse? Através de meditação, de mentalização, através de visualizações, mas conduzidas de uma forma aonde você se conecte com o seu sentir, aonde você se conecte com essa atmosfera interna.
com esse sentimento que está aí atuando em você, para que a partir dessa ressignificação, dessa reconstrução, você possa atuar diferente na sua vida. Então, se você é uma pessoa que tem medo, uma pessoa que se julga incapaz, pessoa que está com a vida toda bagunçada, tudo isso vai reforçando essas crenças que você já tem lá dentro. Então é um processo que vai se retroalimentando. Agora, se você faz um processo onde você reformula, ressignifica esses sentimentos internos e começa a agir diferente na sua vida, você vai ter resultados diferentes. Pode ainda não ser aquele resultado que você queria tanto, mas ainda assim é um resultado diferente. E isso já te estimula a acreditar na sua capacidade, a acreditar no quanto você consegue transformar a sua vida, no poder que você tem diante da sua vida. E principalmente, enfraquece aquela crença de insignificância, de incapacidade e fortalece a crença de capacidade, de ter um valor, de ter um propósito no mundo e de ter uma importância dentro do mundo, para as pessoas, para você. Para você. Esse é o principal local, para você. Então entende como a partir de um processo a gente começa a fazer uma transformação, por isso que a mudança é de dentro para fora. Porque não adianta a gente querer mudar o que está ao nosso redor, mudar a nossa casa, mudar o marido, mudar a família, mudar o namorado, a namorada, mudar o trabalho, se nós não mudamos internamente. Porque aí a gente vai atuar da mesma forma, só que num outro local, só que com uma outra pessoa. Mas a maneira que você vai atuar vai ser a mesma. Então, percebe, pegando aquele exemplo anterior que eu dei, de você ser uma pessoa insegura, uma pessoa que acha que tem pouco valor no mundo, e aí você é muito ciumenta no seu relacionamento. Você termina aquele relacionamento. Não, porque essa pessoa não me faz feliz, porque ela me causa muito ciúme, ela me desestabiliza, blá, 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 blá. Beleza. Você vai lá e arruma um outro namorado. Você vai atuar da mesma forma com ele. E o resultado que você vai ter com ele provavelmente vai ser o mesmo. Talvez com algumas pitadas a mais ou a menos, alguma coisa diferente, uma formatação diferente, mas o resultado vai ser o mesmo. Entende? Então, enquanto a gente não cura aquilo que está dentro da gente, a gente vai formatando em circunstâncias diferentes, em áreas diferentes, o mesmo resultado. Por isso a nossa vida vai se configurando de uma forma tão infeliz e tão desconectada de quem nós somos. E por isso que a gente desacredita tanto de quem nós somos. Porque quando a gente olha para os resultados que a gente tem, a gente fala, pô, não deu certo meu relacionamento, meu trabalho não me faz feliz, eu não tenho dinheiro no bolso, não sirvo para nada. Ou seja, a gente reforça aquela crença que já está lá dentro, que é o que está atuando dentro de você. Entendem? Então, como é que a gente muda isso? Passando por um processo interno, um processo profundo, um processo de ressignificação, um processo de cura, um processo de entendimento de quem nós somos, de separação de que os resultados que você tem na sua vida são apenas resultados de um movimento interno que, você mudando este movimento, o resultado que você vai colher vai ser outro. Então você não é esses resultados que você tem na sua vida. Você não é o seu trabalho, você não é o relacionamento que você tem, você não é as dívidas ou o dinheiro que você tem no banco. Você não é o que está fora de você. Você é algo anterior a tudo isso. E esse algo que precisa ser trabalhado para que você possa atuar diferente na sua vida. E aí, concretizar uma vida diferente para você. Então, por isso que muitas vezes a gente fala que a vida vai trazendo coisas para que a gente aprenda, de fato, como responder aquilo, né? A gente costuma dizer que assim, a vida vai trazendo a mesma circunstância, a mesma coisa, para que a gente, até que chega um momento que a gente vai aprender aquilo, ou não, ou vai viver a vida toda
neste ciclo repetitivo, né? Aliás, muita gente pede ajuda e fala: minha vida é um ciclo repetitivo, eu sempre faço a mesma coisa, sempre acontece a mesma coisa. Exatamente por isso. Então não é necessariamente que a vida vai nos trazendo, mas nós vamos construindo. Por isso que a vida parte da gente e não para a gente. E entender isso é muito importante. A vida parte de nós, de acordo com que nós, da forma com que nós atuamos na vida. E não para nós. A vida não vem nos culpar, a vida não vem nos punir, a vida não vem nos passar rasteira. Isso é um olhar que a gente herdou também em relação à vida. Mas quando a gente olha para a vida, ela não vem dessa forma, ela não é isso. Somos nós que vamos construindo isso na vida, tá? Deixa eu ver aqui, eu tenho 3 perguntas, eu vou responder essas perguntas aqui. Deixa eu só ler alguns comentários aqui que eu vi, que eu achei muito legal. Um dia de cada vez. Isso, a reação, a resposta que tem que mudar. Exato, a sua reação diante da circunstância é que tem que mudar, né? A Carla, amo suas mensagens. Obrigado, Carla. A Flávia Franceschini, bingo, sensacional, precisava ouvir isso agora. Gratidão, gratidão mesmo. Obrigado vocês por estarem aqui. Boa noite, boa noite. A Leda Corja, é isso mesmo. Deixa eu ver as perguntas aqui, gente. Cadê? Peraí. Aqui. A Pactava está perguntando que dias que você faz o ao vivo, porque sempre vejo depois que já começou. Eu vou começar uma agenda de lives agora, aliás, já vou aproveitar para falar para vocês, né? Começar uma agenda de lives toda quarta-feira, tá? Às 8h20 eu vou fazer uma live aqui com vocês, com algum tema, e vou divulgar antes esse tema, mas toda quarta-feira saiba que às 8h20 da noite vai ter live aqui, tá bom? Quando vem uma avalanche de sentimentos, como agir? Hoje foi puxado, tudo dúbio, maravilhoso. Olha só, quando vem uma avalanche de sentimentos, o que acontece? Às vezes, essa pessoa que perguntou é a Carla, ela está fazendo o treinamento meu, que é o treinamento A Conquista da Paz. Quem quiser saber mais sobre a Conquista da Paz, que é um treinamento para justamente trabalhar tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês, é só ir lá na link da minha bio, tem lá o link, aconquistadapaz.com.br, e aí você pode, vou até deixar aqui, ó. Aí você pode, tem um vídeo onde eu explico direitinho, tem lá as informações na página também, e aí você pode acessar para você conhecer, tá bom? E se interessar, vamos juntos. Não tem momento para começar, pode começar a qualquer hora e fixar comentários. Pronto. E então, quer começar? Hoje já entra lá, é só ingressar e tamo junto. Amanhã já tá válido, tá bom? Bom, quando vem uma avalanche de sentimentos, o que acontece? Nós não somos acostumados a sentir. Nós não somos educados a sentir. Desde a nossa infância, se você for reparar, e já vai trazendo na sua memória aí, você foi educado a se preocupar com o sentimento dos outros, não com o seu. Ninguém chegou para você, provavelmente ninguém chegou para você e falou: olha, quando você era criança, quando você era adolescente, olha, presta atenção no que você está sentindo, observa o que isso está te trazendo. Porque todo sentimento, tudo que a gente sente, não existe sentimento ruim, sentimento bom. Existe sentimento que é confortável e outro que é mais desconfortável. Mas todo sentimento, ele é um sinal. Ele traz um sinal para a gente em relação ao que você está vivendo. Ele traz uma pista em relação ao que está acontecendo com você. Então todo sentimento deve ser sentido e deve ser validado. A gente não pode ficar empurrando os sentimentos para debaixo do tapete. A gente não pode ficar anulando e deixando o sentimento de lado, porque ele está te informando que tem alguma coisa acontecendo aí. Aqui, ó, só um comentário que eu achei bem interessante, a Letícia colocando aqui, ó. Eu cresci ouvindo, é igual ao pai, porra louca, inconsequente, e me convenci disso. Agora me corrijo quando percebo que estou sendo ele e tento me conhecer. Maravilhoso, Letícia.
Lindo comentário. Obrigado. Gratidão por ter compartilhado uma parte da sua vida aqui e do seu ser. Então, a gente acaba atuando muito, né, com essas informações que são passadas para a gente. E depois, lá na frente, quando a gente adquire uma certa consciência, e que ótimo que você está adquirindo essa consciência, Letícia, para que você possa discernir, porque o que foi dito para você também era apenas uma opinião a respeito de um comportamento de outra pessoa, que talvez não fosse um comportamento ruim, mas a opinião dessa pessoa em relação àquele comportamento está sendo negativo. Então talvez o comportamento que você tenha não seja de todo mal, não seja ruim para você, não te atrapalhe, talvez ele te ajude. E se for isso, continue com ele. Então é importante a gente entender que o julgamento do outro passa por um filtro da outra pessoa, da referência que ela tem, da vivência que ela tem, da criação que ela teve, dos costumes que ela teve. Então talvez, até tinha uma pessoa que eu não lembro quem que estava falando comigo, que falou assim, puxa, eu sempre me senti culpada, porque quando eu acordava 9 da manhã, eu me sentia culpada mesmo no domingo, mesmo no final de semana, porque minha mãe falou a vida inteira que pessoa que cresce, pessoa responsável, pessoa que quer vencer na vida, tem que acordar cedo. Então, mesmo no domingo, eu já tinha trabalhado a semana inteira, mesmo no domingo, quando eu acordava às 9 da manhã, eu me sentia super culpada. Por conta disso que foi sendo falado para mim a vida inteira. Então, e aí depois ela falou, puxa, depois de um tempo que eu percebi que assim, não, eu tenho o meu trabalho, eu produzo, eu cuido dos meus filhos, criei os meus filhos, tenho o meu marido, tenho a minha casa, minha vida está toda ok, eu posso me dar o direito de acordar às 9 da manhã, eu não preciso ficar. E aí que eu entendi, mas isso assim, ela já tem hoje, sei lá, perto dos 50 anos, né? Então, olha, ela passou esse tempo inteiro com essa culpa dentro dela e com esse comportamento dentro dela. E é a mesma coisa, hoje ela observou que esse comportamento, na verdade, para ela é um benefício. Para ela é bom, para ela é um descanso, é um prazer. Então, observe você também, Letícia, se esses comportamentos realmente te fazem mal, te ajudam ou se eles te atrapalham, né? E aí você vai tomar uma atitude diante disso. Tá? Não é porque alguém julgou esse comportamento ruim que ele é de fato ruim para você. Pense sobre isso, tá? Então, do que eu estava falando antes é que nós não somos educados a sentir, né? Desde pequenos, geralmente as pessoas, né, justamente colocam pra gente assim, olha, não magoa não sei quem, olha, não fala assim com não sei quem, olha, obedece o professor, respeita o padre, ó, Deus está te vendo, ele não vai gostar do que você está fazendo, né? Diversas frases que a gente vai ouvindo em relação ao sentimento do outro, mas nunca em relação ao nosso. Então nós somos condicionados, nós somos treinados, nós somos educados a não entender o nosso próprio sentimento e a não sentir o nosso próprio sentimento. Quase ninguém, observe, lembre, provavelmente ninguém chegou para você e falou, olha, preste atenção no que você está sentindo, observe o que você está sentindo, cuide desses sentimentos que você está sentindo, você está feliz, você está bem, você está triste? Você entende de onde vem esse sentimento? Geralmente isso aí é frescura. Não, olha, não pensa assim não. Sente, faz o seguinte, muda os pensamentos, aí pense em outra coisa, deixa esse sentimento para lá, a vida é bela, a vida é linda. E isso acaba se tornando esqueci o termo agora, como é que é? Numa positividade tóxica, tá? Isso acaba se tornando positividade tóxica. O que é a positividade tóxica? É quando nós passamos por cima dos nossos sentimentos para nos sentirmos bem. Quando a gente empurra para debaixo do tapete e começa a fazer práticas que não respeitam aquilo que a gente está sentindo. E assim como eu estava falando, o sentimento, se não for bom, Papai Noel não vai trazer presente. Exatamente. Quantas pessoas, quantas crianças não ficam ali condicionadas a serem boas crianças só para ganhar o presente, né? Então, entendam que